noite. Então, a pedido do professor, irei falar um pouco brevemente sobre os mecanismos atuais de proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico, turístico e paisagístico nacional, com base nas informações trazidas pelo artigo que o professor disponibilizou. Acho que uma das coisas interessantes de lembrar quando a gente fala em proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico ou nacional, é que a Constituição reservou essa matéria competência concorrente para legislar. Então nós vamos ter desde legislação federal, legislação nos estados e nos municípios também tem a possibilidade de que eles legislem sobre o tema. Então é um tema muito rico e que tem algumas variantes de conforme a região, a localidade e o histórico de formação de cada região brasileira. A Constituição também traz uma definição de patrimônio cultural no artigo 216, onde ela diz que o patrimônio cultural é composto pelo conjunto dos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, quando nós temos essa definição, vemos que é uma definição relativamente aberta, com a possibilidade de valoração a cada fase da vida em sociedade, conforme cada formação, histórico de formação de cada local com as suas características. A Constituição, muito preocupada com o tema, trouxe também uma relação de mecanismos de proteção do patrimônio cultural brasileiro, desde inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento. Então essas outras formas abrem a possibilidade de se criar novas ferramentas jurídicas, legais, para essa questão da preservação do patrimônio cultural, material e imaterial. Eu gosto muito de focar no imaterial, que eu entendo que é algo muito mais fácil, com menos resistência de certa forma, porque quando a gente fala do patrimônio material, muitas vezes nós estamos adentrando na esfera da propriedade privada de alguém que tem que ceder ao interesse público de preservação e não pode dispor do seu bem como qualquer proprietário deveria poder dispor, da sua propriedade privada, lembrando da função social da propriedade, que é a porta de entrada para que a preservação social possa ser feita, a preservação do patrimônio possa ser feita inclusive de forma compulsória. A legislação vigente sobre o assunto no plano nacional, ela é muito antiga, atualmente ainda está vigente o Decreto-Lei 25 de 1937, foram feitas novas adaptações, legislação, o próprio decreto fala do Serviço de Patrimônio Histórico, hoje a gente não tem mais o serviço, nós temos o Instituto de Patrimônio Histórico Arquitetônico Artístico Nacional, o IPHAN, mas tem cada estado, Santa Catarina tem a Fundação Cultural, em Joinville nós temos a Secretaria de Cultura que cuida através da CONFAN, da Comissão do Patrimônio, e esses mecanismos de proteção são aplicados conforme o bem que se quer proteger e a melhor maneira de proteção. Quando nós falamos em bem imaterial, que eu falei que eu gosto um pouco mais da defesa, porque é uma coisa meio com menos resistência, por exemplo, nós temos como tombar, como proteger, um patrimônio imaterial. Aqui em Joinville, nesse momento agora, estamos em andamento com a proteção, a inclusão no inventário do patrimônio cultural imaterial de Joinville, da Escola do Teatro do Balé Bolshoi, certo? Que sede fora da Rússia do Balé Bolshoi é em Joinville e já tem aqui, apesar de ser recente, se nós pensarmos em termos de história, é um fator tão singular e único e característico para a cidade que já faz parte, agora está em processo de inclusão no nosso patrimônio imaterial. Assim como, de certa forma, em alguns lugares você pode ter preservado ou incluso no patrimônio imaterial uma festa típica da região, até uma receita culinária, algum costume. Quando a gente fala em patrimônio imaterial, nós estamos tombando os bens móveis ou imóveis, que aí muitas vezes tem a questão da resistência em relação ao proprietário que não quer ter problemas não quer ter diminuição de valor no seu patrimônio. Eu não vou me ater muito à questão do procedimento de tombamento de cada ferramenta, pois, como já falado, existem 3 níveis de proteção, tanto o nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Às vezes há uma sobreposição, não é raro você ter um bem tombado ou protegido, inventariado ou sob proteção cultural pelo IPHAN,
ao mesmo tempo pela Fundação Estadual de Cultura e ao mesmo tempo pela Fundação Municipal, pela Secretaria Municipal de Cultura através da sua comissão. Um exemplo mais próximo aqui que eu consigo lembrar de cabeça, por exemplo, é São Francisco do Sul, que é uma cidade de 500 e alguma coisa anos, vários anos, que ela possui tombamento do seu centro antigo, do seu porto de entrada, tombamento a nível federal pelo IPHAN, e isso se repete, foi repetido no nível estadual e no nível municipal também. Então a proteção lá é de 3 níveis. Então não faz muito sentido, na minha opinião, agora detalhar o procedimento, porque o procedimento vai mudar de conforme a esfera de proteção também. Mas, de certa forma, o que nós temos, até porque tem que haver harmonia entre esses procedimentos e o texto constitucional, os direitos constitucionais. Nós falamos que é um decreto-lei de 1937, então já houve algumas interferências de interpretação de ordem judicial, de ordem interpretativa, para, por exemplo, nós adaptarmos o procedimento desse decreto à garantia de direitos como o devido processo legal. Não pode, por exemplo, um imóvel ser tombado, um bem ser tombado ou ser afetado pelo patrimônio cultural de maneira compulsória, sem a garantia do devido processo legal, senão seria um procedimento nulo. O texto puro do Decreto-Lei de 1937, na ótica atual, possuía ferramentas, se nós olharmos, seria um anacronismo, mas fazendo esse anacronismo de forma intencional, se nós analisarmos com base do que a gente interpreta hoje, na nossa maturidade do devido processo objetivo ou substantivo, nós vemos que aquele texto não mais serve. Então ele novamente foi reinterpretado para se harmonizar com a Constituição de 88. Também temos algumas ferramentas que em alguns lugares elas são mais antigas, outros são mais recentes. Muitos municípios resistiram a trazer as formas de compensação para esse tipo de perda. É muito normal que se ficasse, por exemplo, o imóvel tombado, o imóvel inventariado tem uma redução, uma isenção de IPTU, dos seus impostos municipais. Na maioria dos casos isso é ínfimo proporcionalmente à perda financeira. Já existem outros elementos, outras figuras jurídicas que, por exemplo, trazidas pelo Estatuto da Cidade, onde você pode trazer uma nova forma de compensação que incentive a manutenção do imóvel, inclusive a própria inclusão do imóvel. Vai aumentar o número de imóveis, de bens sendo tombados voluntariamente, porque existe a figura, por exemplo, em algumas cidades, da transferência do direito de construir. Então, aquele potencial que você, em tese, perdeu porque tem que manter o imóvel naquelas circunstâncias, você pode transferir, mediante a regra de cada município, você pode transferir onerosamente, vender esse potencial a alguém que queira acrescer o potencial construtivo do seu outro imóvel, de acordo, obviamente, com a legislação de planejamento urbano de cada cidade. Mas já é uma ferramenta muito mais atrativa, que hoje, na minha opinião, tende a diminuir a resistência de certos proprietários de imóveis que têm interesse de preservação. Uma outra questão que faz muito sentido, considerando que é o interesse público que determina a preservação, é o interesse social, o interesse coletivo, também existem proprietários de imóveis que não têm condições de restaurar ou inclusive de manter o imóvel nas suas características atuais. E como não pode, por exemplo, fazer uma intervenção moderna, é um imóvel que está com o telhado caindo, ele não tem condições de fazer o restauro disso, que seria o correto, para restaurar o imóvel às suas condições originais em termos, mas mais próximos disso, isso é um ônus também repassado à sociedade. Todas as legislações que prevêem a questão da proteção do patrimônio coloca que é dever do proprietário a manutenção desse imóvel, mas em não podendo fazê-lo, tem que comunicar o órgão público competente para que o órgão público assuma os custos desse restauro, dessa manutenção, evite a ruína desse imóvel. E aí normalmente a gente se depara com algumas hipocrisias, porque quando o imóvel está na prática, quando o imóvel é de propriedade privada de alguém que tem recursos para custear, normalmente se exige muitos critérios e condições para o restauro, por exemplo, a aprovação do projeto é muito mais criteriosa. Quando o imóvel acaba sobrando para a municipalidade ou para o Estado ou para mesmo a própria União ser responsável por esse restauro porque o proprietário não tem condições, normalmente ou o restauro é feito de maneira muito mais econômica, porque vai sair dos cofres públicos, ou até se discute a necessidade de manutenção dessa preservação e não raro alguns imóveis são liberados para que o erário não tenha que arcar com a sua manutenção.
E por fim, eu não quis ser repetitivo com os termos do artigo, né, porque eu queria acrescer algumas situações em relação ao artigo. Também lembro o que o próprio artigo traz para nós, que existem ferramentas, né, de captação de recursos, né, fundos de promoção cultural, editais de cultura, a própria Lei Rouanet, cada estado também tem as suas verbas destinadas para a cultura, onde nesses editais os proprietários de imóveis preservados, né, afetados com preservação de interesse cultural, histórico, eles podem também buscar esses fundos para custear os seus restauros e a manutenção dos seus imóveis, o que de certa forma é aquela situação onde a lei ela não é perfeita, mas ela é perfeita, né? Ela se aperfeiçoa, né? O arcabouço jurídico, apesar de não ser hermético, ele tem que parecer que é. Então ele acaba criando as ferramentas que muitas vezes não são suficientes, né? Não existe verba disponível nesses fundos para todos os imóveis que estejam tombados ou em interesse de preservação nas suas localidades, mas de certa forma há mecanismos para que o Estado contribua de alguma forma para a manutenção desse patrimônio, sempre havendo ainda a possibilidade legal de que o patrimônio não sendo possível de ser mantido pelos proprietários, possa ser, essa manutenção seja custeada pelos entes públicos. Nesse contexto, então, eram essas observações que eu gostaria de fazer e espero ter contribuído com a matéria.